teve uma pessoa que falou assim, ó, mas as pessoas com TEA também não são, não são TDAH? Nem todas. Existe uma relação muito forte de TEA com TDAH. A gente acredita que chegue assim, a 80%, tá? Mas não é uma regra, porque o TEA, ele tem características específicas e o TDAH também tem características específicas. Então, por exemplo, eu sou TEA, eu não tenho TDAH. O meu marido é TDA e ele não tem TEA. Então, não é uma regra que seja que tem essa obrigação. Aliás, na minha família, a gente tem essa característica, porque eu tenho meu pai, ele não tem TDAH, e o meu irmão também não tem. Meu pai e meu irmão, eles têm outras comorbidades. O meu irmão é o que tem mais comorbidades. O meu irmão, ele tem bipolaridade, ele desenvolveu uma personalidade borderline, ele tem depressão por causa da bipolaridade, então ele fica nessa de sobe e desce, aí tem época que ele tá muito bem, mas esse muito bem é muita euforia, e aí ele fica eufórico, e aí ele quer trocar mensagem, ele quer aparecer, ele quer fazer plano, ele quer fazer não sei o quê, e aí daqui a pouco ele dá aquela baixada, ele já quer morrer, quer se trancar no quarto, tudo mais, tal. Então, a depressão dele vem da bipolaridade, tá? E o meu pai, ele tem traços de esquizofrenia delirante. Ele não tem esquizofrenia de alucinação. Ele não vê coisas, mas ele cisma com as coisas e ele faz as conjecturas dele e tudo mais. Então, essas comorbidades são mais associadas na minha família. O TDAH... A sua família seria uma família muito interessante para sequenciar todo mundo, né? A minha família é muito interessante. Porque, assim, a gente tem diagnosticado esses três. Só que a gente tem o meu irmão caçula, ele tem fenótipo ampliado. Só que ele não quer nem saber de falar o nome autismo, né? Vamos só explicar o que é fenótipo ampliado do autismo para o pessoal? Porque tem pessoas que acho que acontece muito com os pais, né? Às vezes a pessoa tem traços de autismo, tem algumas características, mas não é o suficiente para fechar o diagnóstico. Aí isso a gente chama de fenótipo ampliado, tá? Que é o caso do irmão da Anitta. Ele não fecha diagnóstico, mas ele tem algumas características, mas não o suficiente para fechar, né? Exato. Então, já tem um outro irmão meu, o mais velho, que ele tem TDA e ele tem... Ele não chega a ter um rebaixamento intelectual, ele é inteligente, tudo mais tal, mas ele não tem facilidade de absorver as coisas assim. Tanto que eu e ele, a gente se diferenciava muito, porque eu já nasci acima da média. Então, eu estava na terceira série, ele estava na quinta, eu pegava os livros dele de inglês, de tudo, eu lia tudo, entendia, e ele não conseguia entender. Então, eu que tinha que explicar para ele as coisas. Ele sempre tirava muita nota vermelha, só tirava nota máxima. Então, ele não chega a ter um rebaixamento intelectual, só que é rebaixado aos outros de casa. Aqui em casa, a gente sempre tem um intelecto um pouquinho acima da média. E ele é o único que tem um pouquinho ali abaixo, e ele tem o TDA junto, que atrapalha em algumas coisas. Né? E aí ele nasceu com um filho que também tem um intelecto assim, e tem dois que tem um intelecto muito mais alto, que passaram na federal sem estudar e tudo mais. Então a gente tem essa coisa em casa, essas comorbidades relacionadas ao QI, né? Ou muito acima, ou na média. Altas habilidades, né? Mesmo. Altas habilidades, né? E aí tem o meu pai e meu irmão, que tem um pouco mais de complicações, principalmente meu irmão que mais tem. Então, assim, não é uma obrigação, tá, gente? Todo TEA tem TDAH.